Oi, turma! Estamos de volta agora com a revisão de História. Lá na página 230 do nosso livro, nós falamos sobre as primeiras comunidades. E no ano de 1500, os portugueses, eles chegaram aqui no Brasil. Será que isso tem muito tempo? Será? Tem muito tempo. E nessa época, os índios, eles já viviam aqui, em comunidades organizadas. Eles foram os primeiros habitantes de todo o continente americano. As comunidades, elas eram diferentes uma das outras, tá? E os povos, eles se uniam por etnias, tá? Etnias é quando eles falam a mesma língua, possuem a mesma religião e possuem hábitos alimentares parecidos. As moradias dos índios, nós já sabemos que já conhecemos como ocas, apesar que tem alguns índios que já moram em cidades. Além das ocas, nós vimos também no nosso livro as aldeias. As aldeias, tá? Nós vimos no nosso livro as aldeias. As aldeias, elas foram construídas na floresta, no meio da floresta, e elas oferecem cultos religiosos, alimentos, artesanatos. A aldeia, ela fica exatamente ali, no meio da floresta. E cada atividade realizada ali é importante para que toda a comunidade ela possa viver com qualidade de vida. Também vimos as malocas. As malocas são outros tipos de moradias. As malocas, elas eram construídas de diferentes formas. Umas com buraco central, né, a parte de cima, outras com uma porta de entrada. As malocas eram bem diferentes das ocas. São grandes casas onde os povos, os povos da aldeias, eles viviam e podiam construir as suas moradias umas diferentes das outras. Bem, nós vimos também que quando os portugueses chegaram aqui, tá? Quando eles chegaram no nosso território, eles ouviram falar em Pindorama. Pindorama foi o nome dado pelos indígenas para o nosso território. Eles que deram esse nome ao nosso território brasileiro, tá? Bom, foi quando, em 1500, tá, eles chegaram aqui, já tinham habitantes, já tinham bastante habitantes aqui no território brasileiro. E aí, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, ele veio liderando uma expedição marítima. Ele veio com firme pensamento de que os portugueses seriam donos do nosso território brasileiro, tá? Ele veio com essa intenção, tá? Que seriam donos de toda essa terra. Só, o que aconteceu? Haviam muitos europeus habitando nos territórios. Daí, 30 anos depois, vieram mais portugueses para morar no Brasil e expulsar os outros europeus que estavam ali de olho nas riquezas do país. O que são riquezas para vocês? Para os portugueses, as riquezas eram temperos, a cana-de-açúcar, os metais preciosos como o ouro e a prata, o pau-brasil, que eles podiam explorar
tingir tecidos, eles poderiam fazer móveis, caixas com pau-brasil, como eu havia explicado nas aulas anteriores. E o que acontece? Como é que os portugueses poderiam explorar essas riquezas tendo habitantes ali? O que eles poderiam fazer com os índios, com aqueles habitantes que já estavam ali? Foi então que eles tiveram uma ideia, né? Uma forma, eles viram uma forma eles encontraram essa forma, essa maneira de dominarem os indígenas. De que forma? Evangelizando, e eles também poderiam ter aulas de língua portuguesa. Mas quem poderia fazer isso? Os padres jesuítas. Assim, eles iam ter domínio sobre os indígenas. E aí ficaria mais fácil, né, para eles formarem os territórios. E foi aí que eles começaram a formar os territórios, dividiram esses territórios e organizaram em lotes. E esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias. Assim, eles iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado. A primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente. A Vila de São Vicente, ela ajudou no comércio da produção e dessas riquezas. Algumas construções passaram a ser marco histórico, tá? Por ter sido fundada nesse período colonial, assim como Pelourinho, que nós vimos também no nosso livro. Então, depois veio o período de governo geral. Nesse período de governo geral, o governador responsável por esse governo geral foi Tomé de Souza. Sua sede foi na cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. A cidade de Brasília, ela foi planejada. E ela foi planejada e construída para ser o centro comercial político. Tá? Foi com essa intenção. E Palmas também foi planejada, mas foi planejada para servir como capital do estado de Tocantins. Então, nós podemos observar que a chegada dos portugueses em Pindorama foi para ficar de olho nas nossas riquezas. Eles queriam ter lucros, eles queriam expulsar os outros europeus, porque tinham outros europeus também de olho em nossas riquezas. Eles queriam dominar os indígenas para poder ficarem livres, para criarem os territórios, dividir esses territórios em lotes, para ficar mais fácil dominar todo o território brasileiro. E assim, conforme foi crescendo, conforme eles foram dominando, eles puderam marcar a nossa história, ficaram mais livres, né? para produzir, para criar os gados, e assim foi acontecendo a nossa história em todo esse período colonial. Bem, eu vou pedir para que vocês façam uma tarefa, a tarefa de casa. Eu vou pedir para vocês anotarem, vou dar um tempinho para vocês anotarem a tarefa de casa, peguem o lápis e o papel. E lá no livro ficha, nós vamos fazer a atividade das páginas 129 e 130. Então, não esqueçam que a história do Brasil é muito rica e de muito aprendizado para nós. Eu desejo uma boa atividade para todos. Beijo!